No início deste mês de agosto, a minha designer, que também é estrategista do conteúdo que eu crio nas redes sociais, ela enviou-me um artigo porque ela sentiu que me poderia inspirar de alguma forma a fazer algum conteúdo e ela tinha total razão, é mesmo por isso que aqui estou e que inspirou, no fundo, este vídeo que vocês estão a ver hoje. Então, nesse artigo que ela me enviou, ah, comecei a encontrar uma expressão que eu confesso-vos que nunca tinha conhecido, que era a palavra Kaizen. Então eu li o artigo todo, depois fui fazer a minha pesquisa e assim, quanto mais eu lia sobre, mais fascinada eu ficava, porque percebi que havia um nome, havia uma filosofia para uma ideia que eu já ensino e aplico também na minha vida há anos, que é aquela ideia de que a mudança que tu consegues sustentar é muito mais importante do que a mudança que tu consegues começar. E eu acho que isto é especialmente importante quando falamos, inclusive, de autocuidado, porque muitas mulheres não têm propriamente uma dificuldade em começar algo. Se vocês pensarem um pouco sobre isto, mesmo com a vossa própria vida, vocês entendem que não há dificuldade de começar uma rotina, de começar a ir para o ginásio, de começarmos a escrever ou a dedicarmos mais à leitura. A dificuldade aparece depois, algumas semanas, é muito mais no manter do que no começar, correto? E é precisamente sobre isso que eu vos quero falar hoje, sobre a filosofia de Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que nós podemos traduzir para português como melhoria contínua. Então, a ideia de melhoria contínua acabou por ser muitas vezes associada a pequenas mudanças feitas de forma consistente durante um longo período de tempo. E existe uma forma mais popular de traduzir esta ideia, eu creio, no desenvolvimento pessoal, que é nós sermos 1% melhor de cada vez. E eu quero fazer aqui, naturalmente, uma ressalva, porque acho que é muito importante ser rigorosa aqui no meu canal. Kaizen não significa literalmente o sermos 1% melhor todos os dias, tá? E a própria filosofia, ela não se limita a fazer apenas pequenas mudanças, já vou explicar. Mas eu gosto muito desta imagem do 1% porque nos ajuda, sobretudo, a compreender uma coisa que nos esquecemos constantemente, é que a mudança não precisa de ser enorme para ter um grande impacto, para ser significativa nas nossas vidas. Então eu quero trazer aqui a reflexão hoje. Eu quero que tu penses, que vocês pensem na forma como normalmente nós tentamos mudar alguma coisa na nossa vida. Olhem para a vossa própria experiência. Não é? Vamos imaginar que eu me apercebo que tenho andado muito sedentária. Não é? Então eu decido que segunda-feira vou começar uma rotina diferente. Não é? Então, segunda-feira, eu vou me inscrever no ginásio e começo logo a treinar. Na segunda-feira consigo treinar 1 hora. Terça-feira vou lá, regresso e consigo voltar a treinar 1 hora. Quarta-feira eu vou treinar, mas eu estou cheia de dores, eu quase não me consigo mexer, porque o meu corpo não estava habituado a treinar todos os dias 1 hora, correto? Quinta-feira eu mantenho ali a consistência, mas eu tenho um cansaço acumulado que é muito grande, é fora do comum. A gente não se sentia assim, porque não havia essa consistência no movimento. Bem, portanto, conseguimos ir ao ginásio. Portanto, no exemplo, eu consigo ir ao ginásio todos os dias, descansar pelo menos ao fim de semana. Na semana a seguir, começo também com consistência, mas aí surge um imprevisto e que nos impede de mantermos ali a consistência logo no início em que estamos a implementar o hábito, não é? E a dado ponto a vida acontece e quando nos damos conta, já há 2 semanas, estamos novamente sem fazer o exercício físico. É literalmente assim. Quando damos conta, já não estamos a fazê-lo. Ou vamos supor que tu queres melhorar a tua rotina de sono. É um exemplo um pouco diferente. Não é? Então, tu decides que a partir da manhã vais desligar o telemóvel 1 hora antes de te deitares, por exemplo,
que vais começar a ter um ritual de skincare que nunca tiveste e, portanto, vais querer ter com 3, 4 passos, vais querer escrever um diário de gratidão, ler 10 páginas do livro, isto, deitar, meditar para às 10 horas apagar a luz para poder dormir. Ou seja, querer implementar tudo ao mesmo tempo. Então, para dizer que nós somos muito bons a criar mudanças para aquela nossa versão que é muito mais motivada e com muito mais energia, não é? O problema é que depois essa versão ela precisa de sobreviver ao nosso dia a dia, à nossa vida real. E é aqui que eu acho que podemos aprender muito com esta filosofia japonesa. O primeiro ponto é começar por melhorar aquilo que já existe. Até porque nós temos muito a tendência do 8 ao 80. Então o nosso pensamento é logo querer mudar tudo. E nós já podemos ter coisas muito boas no nosso dia a dia que precisamos apenas de melhorar. Então talvez tu já caminhes 10 minutos, por exemplo, todos os dias, quando vais deitar o lixo ao contentor ou quando vais buscar os teus filhos à escola, por exemplo. Será que conseguias acrescentar mais 5 minutos, por exemplo? Ou talvez sejas uma pessoa que te deitas à meia-noite, mas pá, tu que querias mesmo era deitar-te às 10. Em vez de tentar bruscamente fazer essa mudança tão grande, será que tu não consegues começar por te deitar 15 minutos mais cedo que essa hora? E isto pode parecer pouco. Eu sei, eu também já pensei assim, eu também já achei super ridículo esta ideia. Depois o pensamento foi mudando conforme eu fui implementando e, de facto, ter os meus resultados. E eu sinto que é precisamente aqui neste ponto que muitas pessoas desistem da ideia. Porque, assim, nós queremos sentir que estamos a mudar, que algo se está a transformar, que algo está a acontecer. Nós queremos aquele entusiasmo de começar uma coisa completamente nova na nossa vida. Só que a mudança pequena, ela tem uma vantagem maior. É que é muito mais fácil perceber, nesse ponto, implementando pequeno, se ela realmente cabe e se dá para ser sustentada na nossa vida real e não numa vida idealizada. Então, se ela couber no nosso dia a dia, ainda que o nosso dia a dia seja completamente caótico, nós sabemos que a partir deste ponto nós depois podemos continuar a evoluí-la. O segundo ponto é começares a procurar uma mudança que também consigas manter nos dias menos bons. Acho que é muito daqui que está o segredo, não é? Que nós temos uma rotina, um hábito, que seja, nós temos algo em que nós, obviamente, pensamos na versão ideal, mas se nós tivermos a capacidade de expandir ainda mais esta consciência e começarmos a questionar de qual é que é a versão mínima que me ajuda a manter aquela ação, mesmo numa semana, mesmo num dia em que, sim, aconteceu tudo e nós não vamos ter a mesma disponibilidade, é aí que reside a chave. Porque é muito fácil nós criarmos uma rotina tendo por base uma semana em que nós dormimos bem todos os dias. Não aconteceu nenhum imprevisto, portanto, estamos com boa energia. Se temos filhos, pá, os miúdos não ficaram doentes nessa semana, o trabalho correu bem, ninguém precisou de nós assim num plano que exigisse muita energia nossa mental. Só que assim, essa não vai ser a realidade todas as semanas e nós sabemos. Tu sabes. Então, mais vale nós sermos fiéis àquilo que nós já temos repertório, já temos conhecimento histórico do que realmente acontece na nossa vida. Semanas perfeitas, elas existem. Assim como nós criamos no plano, elas fluem assim. Só que são muito mais as coisas que fogem do nosso controle. Então, é muito mais inteligente quando nós queremos pensar em trazer uma mudança para a nossa vida, começarmos por nos questionar de qual é que é a versão ideal e qual é a versão mínima que me ajuda a manter o movimento sem desistir daquela ação, para continuar a fazer todos os dias. Então, se todos os dias tu tens, por exemplo, o hábito de caminhar 30 minutos, talvez a versão mínima para uma semana caótica seja 10 minutos por dia. Ou em vez de ser os 5 ou 7 dias na semana, reduzes para 3. Não é o ideal, mas tu mantens-te em movimento.
Continuas a reforçar a identidade de alguém que assume o compromisso consigo própria, de alguém que cuida de si, de alguém que tem um emocional e um mental que sustenta as decisões que tomou para ela própria. E, principalmente, tu não precisas de estar sempre a gastar energia para começares e recomeçares lá do início, a implementar a ação. E o terceiro ponto é a melhoria contínua. Eu acho que este ponto todos eles são importantes, mas eu sinto que de toda a minha pesquisa e das minhas próprias conclusões, eu sinto que a questão da melhoria é fundamental, porque nós muitas vezes achamos que acontecem certas coisas na nossa vida ou começamos assim e que é uma sentença. Não é sentença. Eu gosto muito de dizer que o passado é lição, não é sentença. Então, nós podemos começar pequeno e isso não significa que nós temos de ficar naquele pequeno para sempre, não é? Então, imagina que tu começaste a implementar o tal hábito da caminhada 10 minutos todos os dias. E ali ao fim de algumas semanas, um mês ou um mês e meio, esses 10 minutos já fazem parte do teu dia a dia de uma forma super natural, portanto, tu não precisas de negociar contigo própria, tu já compreendeste quais é que são os teus obstáculos, como encaixar esses 10 minutos na tua rotina, mesmo que surjam imprevistos, não é? Então pode surgir aquela pergunta na tua mente que é, ok, será que dá para melhorar isto? Será que dá para acrescentar? Em vez de serem 10 minutos, serem 15 ou 20? Talvez um dia chegar aos 40 minutos, quem sabe? Ou talvez percebas que 10 minutos era exatamente aquilo que tu precisavas na tua vida. Só que a diferença é que agora tu estás a decidir a partir da experiência, né? De teres caminhado durante meses 10 minutos por dia e não apenas com base no entusiasmo inicial. É muito diferente. Então, primeiro tu vais criar alguma estabilidade, não é? Depois melhoras. Quando traz essa melhoria, dás tempo para estabilizar novamente e depois melhoras. E assim sucessivamente. É isto que torna uma mudança contínua. Então eu acho mesmo que esta filosofia japonesa me fascinou, precisamente porque coloca em palavras algo que eu observo com muita regularidade. É que nós sobrevalorizamos muito aquilo que conseguimos fazer durante uma semana em que estamos muito motivadas ou que não há imprevistos. E subestimamos profundamente aquilo que nós conseguimos fazer e construir durante meses e anos através de microajustes. Né? 10 minutos de caminhada parece pouco, ler uma página por dia parece pouco, praticar yoga 15 minutos parece pouco. Só que eu acho que o mais importante não é nós nos questionarmos se é suficiente ou não, mas se nós o conseguimos sustentar ou não no nosso dia a dia. Aquilo que repetes com consistência começa a fazer parte de ti, da tua vida naturalmente. E quando faz parte da tua vida, nós acabamos por ter uma nova base a partir da qual podemos voltar a crescer. Por isso, se neste momento há alguma coisa que tu gostavas de mudar na tua vida, eu não quero que tu saias deste vídeo com a ideia de que agora eu quero transformar tudo de uma vez, eu quero transformar tudo e que tem que ser no curto prazo. Sabes, escolhe uma coisa só, uma, e questiona-te sobre isto. Qual é que seria este 1%? Como é que eu conseguiria melhorar 1% todos os dias que me permita começar, inclusive hoje? Porque nós muitas vezes complicamos este processo e precisamos de mundos e fundos que é para começar o primeiro passo. Uma vez mais, isto pode parecer pouco, mas é suposto parecer pouco. Faz isso. Observa, ajusta, estabiliza e depois voltas a melhorar. Sempre assim. É cíclico, esta melhoria contínua. Porque no final, a mudança que tu consegues sustentar é muito mais importante do que a mudança que tu consegues apenas começar. Se é que me faço entender. Então, talvez daqui a 6 meses tu percebas que aquilo que começou por ser uma mudança assim que parecia até insignificante e que tu desvalorizavas, acabou por ser algo
que expandiu e transformou uma parte muito importante da tua vida. Então agora eu quero saber, qual é que seria este 1% para ti neste momento? Quero saber. Partilhem aqui comigo nos comentários. Eu quero muito perceber que pequenas mudanças vocês querem começar a implementar e em que área da vossa vida. Qual é que seria o vosso 1% hoje para começarem a trazer esta melhoria contínua à vossa vida? E já sabem que se vocês gostam deste tipo de conteúdo, de conversas, se têm gostado dos vídeos até aqui, vocês podem e devem subscrever o canal para ajudar a expandir também o meu trabalho e para vocês também poderem ir recebendo as notificações destes vídeos semanais que vão surgindo aqui no canal do YouTube. Então, vemo-nos no próximo vídeo.